Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para a gente dar continuidade aqui nas nossas aulas de conceitos de eletricidade eletrônica e simulação utilizando a ferramenta TinaCloud, que é uma excelente ferramenta para você fazer as suas simulações para os seus projetos eletrônicos, seja de eletricidade, eletrônica analógica, eletrônica digital, microcontroladores, seja no estudo de você sobre esses assuntos, né, no seu estudo pessoal ou para uma instituição de ensino, ou também para professores e instituições de ensino utilizarem dentro aí das suas salas de aula, ferramentas aí que auxiliam e facilitam, né, que o aluno adquira esses conceitos importantíssimos aí, seja de eletricidade, de circuitos elétricos, AC, DC, analógico, digital, microcontroladores. Existem versões aí específicas para instituições de ensino, seja do Tina Cloud, seja do Tina convencional, que é o que instala no computador. Mas vamos lá, chega de falar, vamos começar aqui a parte prática. O meu objetivo aqui com este vídeo é falar para vocês e mostrar aqui um pouquinho da importância do interpretador Python que vem embutido aqui no Tina Cloud. Onde ele fica? Ele fica aqui em cima em Tools, daí você pode abrir ele aqui, ó, Python Shell, e tá aqui. Tá aqui o interpretador Python, vem com uma tela para você editar o código, uma subdivisão aqui para você ver a execução. Aqui já vem sempre que você abrir o editor aqui, né, o Python Shell, ele já vai vir com esse programa exemplo aqui, com esse script de exemplo, que ele faz uma ordenação aqui de números, aqui tem um array, tá? Você pode executar aqui e visualizar a execução, aparece aqui. Então, os números ordenados. Você pode abrir outros exemplos, pode vir aqui File, Demo Program aqui e selecionar. Vou selecionar um aqui que faça traçado de curvas, né? Aqui, ó. Plot Scene, para plotar aqui uma curva de seno. Vou executar ele também aqui no botão Run. E aqui nessa aba, ó, tem duas abas, a aba Code, onde fica aqui o código do seu script, e a aba Display. Então, itens assim que, por exemplo, imagens, gráficos que vão ser traçados, ele utiliza essa aba aqui Display. Então, aqui, esse modelinho, esse exemplo aqui de programa, utiliza lá bibliotecas normais do Python, né? A biblioteca NumPy, biblioteca Matplotlib, e ele utiliza aí para traçar aqui, então, a curva de seno. Mas o importante aqui pra gente não é nada disso daqui não, pessoal. Eu vou fechar um pouquinho, tá? Aqui e eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar o Python, né? Utilizando como variáveis os elementos do nosso circuito e isso auxiliar o estudo e a resolução de circuitos, tá? Fazendo as expressões, as equações de resolução de circuito. Então, para isso, eu vou desenhar aqui um circuito simples. É lógico que isso daqui também poderia ser repetido para circuitos mais complexos, tá? Mas o nosso objetivo aqui vai ser fazer o mais simples possível, apenas para a gente entender aqui os conceitos. Vou pegar aqui um terra, vou pegar também já alguns instrumentos de medida aqui, já deixar posicionado aqui, tanto um amperímetro quanto um voltímetro aqui. Opa. Vou mudar o valor só desse resistor aqui. Aqui no campo de resistência, vou colocar 2K. Opa. 12 não, 2K. Vou fazer as conexões, então a gente vem aqui próximo do terminal, clica com o botão esquerdo do mouse e vai até o outro ponto, ele já vai automaticamente fazendo as conexões aqui para nós. O amperímetro a gente coloca
a gente tem que abrir o circuito, né? Para a gente colocar o nosso instrumento aqui, o amperímetro. O voltímetro a gente coloca em paralelo. Todos os conceitos aí reais aí de eletricidade eletrônica. Podemos mexer aqui nos atributos, tá, pessoal? Então, tudo isso daqui é facilmente manipulável. Vou copiar uma parte aqui do circuito. Para selecionar o bloco, a gente aperta o Ctrl, segura o Ctrl. Copiei aqui uma parte do circuito. Vou tirar isso aqui. Vou tirar também aqui esse voltímetro. Vou colocar aqui emitters aqui. Vou colocar um ohmímetro aqui para a gente poder medir a resistência equivalente aqui do circuito. Tá? Então tá aqui. Então tá, só muda as referências dos componentes, obviamente, né? Ele não pode ter as mesmas referências no circuito. Então aqui é R1, R2 e R3, mas aqui temos a cópia dessa parte, né, do circuito, das resistências dele, com os mesmos valores, tá? Vou colocar aqui embaixo a expressão dessa resistência equivalente aqui. Vou utilizar um outro artifício aqui, a ferramenta de inserção de texto. E aqui, então, a gente pode inserir textos, né, para colocar informações no nosso circuito, detalhamentos, né, fazer relatórios. E é interessante porque dá para usar aqui ferramentas para formatar expressões aritméticas, fica bem legal. Então, eu vou colocar aqui resistência equivalente, né? Então, eu quero colocar, igual a gente faz a notação quando a gente escreve, né? R, o EQ pequenininho embaixo, né, subscrito, tá bom? R1, o R grande, o 1 subscrito. Quero fazer tudo assim, bonitinho, como se fosse um equacionamento mesmo que a gente escrevesse à mão. Então, eu vou utilizar aqui essa ferramenta aqui, ó. Essa aqui, index, AI. Ó, o A é a parte que vai ficar grande e o I é o subscrito. Então, aqui, por exemplo, o R. Aqui. Opa, EQ, de equivalente. Se a gente dá uma olhadinha aqui na aba View, olha lá, já aparece, ó, do jeito que a gente queria, né? Então, a resistência equivalente. Como que é a resistência equivalente aqui do nosso circuito? A resistência equivalente aqui do nosso circuito, então, é esse resistor aqui que está em série com esses dois resistores que estão em paralelo, né? Então, se fossem resistência equivalente de resistores em série, a gente simplesmente somava. E resistores em paralelo, a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante, tá? Então, seria isso. É isso que a gente tem que fazer aqui. Então, é o R1, mesmo conceito aqui para colocar para colocar o R grande e o 1 pequeno, R1 mais. Então, daí a gente tem que fazer 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e 1 sobre tudo isso, né? Mas eu vou começar fazendo aqui 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, vou pegar aqui, ó, o comando de fração aqui, tá? Então, 1 sobre o N, ó, o N é o divisor e o D é o dividendo, né? Ou é o contrário? Então, acho que é o contrário, né? O dividendo e o divisor, né? Acho que é isso. Já não esqueci aqui os termos corretos, tá? Mas aqui, o N é o que está sobre a fração e o D que está embaixo, igual ele está mostrando aqui. Então, é 1 sobre, agora aqui a gente vai colocar R2. Só que eu quero colocar o R2 formatadinho, né? Então, eu vou colocar aqui e clicar no index. Então, R2 mais
1 sobre R3. Olha lá, tá bonitinho, tá? Tá ficando bonito aqui. Só que, na verdade, então, o R1 tá ok, só que essa parcela, né, esse pedaço aqui da resistência equivalente é 1 sobre isso daqui, né? É 1 sobre isso daqui. Então, eu vou vir aqui, o 1 sobre é esse aqui, né, da divisão, da fração, o 1 sobre... E no lugar de D, o que que a gente vai colocar aqui no lugar de D? A gente vai colocar tudo isso daqui, né? No lugar de D. Ctrl X, Ctrl V. Vamos dar uma olhadinha. Então, olha lá, isso mesmo. Então, olha lá. A resistência equivalente é igual a 1, é igual a R1 mais o paralelo lá. 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. É isso daqui. Posso colocar parênteses também, se eu quiser. Vou colocar aqui parênteses. Envolver tudo isso aqui em parênteses. Olha lá. Não fica muito bonito, né? Porque o parênteses fica aqui. Vou até tirar aqui para não ficar feia a nossa expressão. Tá aqui, ó. Então, beleza. Então, a nossa resistência equivalente aqui desse circuito tá aqui. Posso inserir essa expressão aqui no meu circuito. Basta eu clicar OK. Eu vou vir aqui, ó. Vou deixar ela aqui embaixo. Então, tá aqui. Tá a nossa resistência equivalente aqui. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com o Python. Até agora a gente não usou o Python para nada, né? Mas vamos usar o Python aqui para fazer esses cálculos. E depois a gente vai comparar com a simulação. Então, vamos lá. Tools, Python Shell, File New, tá? Vou esconder aqui um pouquinho essa parte aqui do circuito. Tá? Vou deixar ela escondidinha aqui, para a gente primeiro fazer aqui, então, a nossa resistência equivalente. Então, vamos usar aqui, para fazer a nossa resistência equivalente, vamos utilizar aqui as nomenclaturas aqui do nosso circuito. Vamos utilizar os componentes do circuito como variáveis para o nosso script aqui em Python. Então, a nossa resistência equivalente, a REC... Aqui eu estou escrevendo, tá, pessoal? Aqui não tem nada a ver com essa expressão. Essa expressão aqui é só um texto, tá bom? Agora, quando a gente quiser utilizar variáveis, a gente tem que utilizar a referência dos componentes, tá bom? Os nomes que estão aqui no nosso circuito, tá? Os nomes que estão aqui. Eu posso usar R4, R5, R6, mas eu vou usar o que está nesse circuito aqui, que é o nosso circuito oficial, digamos assim. Então, eu vou usar R1, R2 e R3, tá bom? Aqui é só para a gente fazer, de um lado, a medição da resistência equivalente, e do outro, depois a gente fazer, então, os cálculos ali de tensão e corrente. Então, resistência equivalente igual. Então, vamos repetir essa expressão aqui, né? R1 mais... R2 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, ok? Então, estamos fazendo aqui essa mesma expressão. Ah, mas eu não lembro, será que aqui a precedência dos operadores... A gente tem que lembrar que a precedência dos operadores na matemática normal, ela é primeiro a divisão e depois a soma, né? O Python, as linguagens de programação, geralmente elas seguem as mesmas precedências da matemática. Mas se você quiser ter certeza, eu estou desconfiado, eu quero que isso seja realizado primeiro, depois aquilo, você pode envolver tudo com parênteses também. Então, se fizer, por exemplo, aqui assim, você vai estar garantindo, então, que primeiro vai ser feito isso e isso daqui, depois vai ser somado e depois vai ser feito aqui a soma com o R1 para a gente tirar a nossa REC. Estamos esquecendo de um negócio, né? Na verdade, é 1 sobre isso daqui, né? Olha, já esquecendo aqui. É 1 sobre isso tudo aqui, né? Pronto. Aí a gente também deixa bem claro que a gente quer fazer 1 sobre tudo isso daí. Tá certo?
esse aqui, fecha com esse, ó, que tá faltando aqui um parênteses, tá? Tá faltando um parênteses. Então, é esse com esse daqui, esse com esse, isso, beleza, tá certinho agora, tá bom? Então, nossa expressão aqui matemática no Python ficou certinho. Então, a gente pode, então, imprimir isso daqui. Print. A gente pode... Existem várias formas de se formatar strings aqui e concatenar com valores, com variáveis no Python, tá? Eu vou utilizar aqui o fstring. Então, a gente coloca um fzinho na frente aqui. Daí, a gente coloca o texto aqui da nossa string. Então, a resistência equivalente a resistência equivalente do nosso circuito é dois pontos. Daí é onde a gente vai querer inserir a variável, a gente abre chaves aqui, coloca o nome da variável aqui, que é rec, né? Rec, dois pontos, e daí a gente então faz a formatação dela. A gente pode formatar aqui de diversas formas, pode formatar em ponto flutuante, por exemplo, ponto 2F fica em ponto flutuante, número com vírgula, né, com duas casas decimais, mas a gente também pode formatar em base naquele expoente de base 10, né? Então vou colocar aqui em expoente de base 10, vou colocar aqui ponto 2E, para ele assim ficar mais visível para nós. E vamos colocar aqui ohms de resistência. Vamos ver se funciona aqui então. Queria aumentar um pouco aqui para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Então vamos ver se executa aqui. A resistência equivalente, R1, R2, R3. Vou colocar aqui. Run. Ó, aqui, apareceu, ó. Então, ó, a nossa resistência aqui, ó, a resistência equivalente do nosso circuito é 1,67, 1,67 elevado a 3, né? Ou seja, vezes 10 ao cubo, ou seja, é 1,67 quiloohms, tá? Aqui é 1,67 quiloohms. Agora, vamos ver se funciona, se está correto esse nosso raciocínio, se a gente simular aqui esse circuito aqui, né, que temos aqui o ohmímetro, se realmente aparece o valor, esse valor aqui de 1,67 quiloohms. Então vamos aqui na simulação interativa utilizar a simulação no modo DC aqui. Olha lá, aqui a resistência, olha lá. 1,67 quiloohms. Perfeito. Olha que bacana. Perfeito aqui. Vou desligar aqui a simulação interativa. Então, olha que interessante. A gente conseguiu fazer expressões matemáticas utilizando valores de elementos do nosso circuito. Tá? Em nenhum momento a gente colocou os valores aqui de R1, R2 e R3. Ele está pegando isso das referências do circuito. Então a gente consegue fazer análises, fazer contas. Se no caso acadêmico, professores, estudantes, vocês podem primeiro fazer as contas para ver se realmente se ficou do jeito, se a expressão encontrada é a expressão correta, e depois vocês fazem a simulação e visualizam, né, comparam com o resultado da simulação. Olha que interessante. E agora aqui, vamos fazer aqui então o cálculo aqui. O cálculo aqui da tensão aqui, né, em cima do resistor R3 e a corrente total do circuito. Vamos fazer esses cálculos. Então, vamos primeiro fazer a corrente total do circuito aqui. I total. Como que é o I total? É a tensão, né? É a tensão da fonte, V1, dividido
pela resistência equivalente, correto? Que a gente já calculou ali em cima. REC. E agora a gente pode, então, imprimir. Print. A corrente total no circuito é abrimos, fechamos chave aqui para inserir a variável aqui desejada. 2 pontos e colocamos a formatação dela aqui. Ponto 2, o E, para fazer a formatação aqui em múltiplos aqui da base de expoente na base 10, né? E colocamos aqui a unidade amperes aqui. Vamos ver se vai. Ó, a corrente, então, ó, é 3 miliamperes, ó. 3 miliamperes que está aparecendo aqui. Olha lá. 3 miliamperes a corrente. Daqui a pouco a gente vai simular para ver se os valores batem. E por fim, então, vamos calcular a queda de tensão aqui no resistor R3, né? A queda de tensão aqui em R3. Mas vamos calcular só com as coisas que a gente já tem, né? No nosso circuito aqui. VR3. O que a gente já tem? A gente já tem a corrente total do circuito, certo? Temos a resistência equivalente. Se a gente tem a corrente total, a gente consegue saber a queda de tensão aqui, né? Nesse resistor. E a queda de tensão aqui como é paralela, é a mesma queda de tensão, né? Então, a tensão seria a mesma tensão aqui nesse ponto. Se a gente souber a queda de tensão aqui sobre R1 e subtrair da tensão da fonte, a gente acaba tendo a tensão sobre o resistor R3. Então, vamos colocar aqui V1. Então, a queda de tensão ali e no resistor R3 é V1 menos, é a tensão da fonte, menos a tensão aqui no R1. E a tensão no R1 é R1 vezes a corrente total. E agora vamos dar um print aqui. Print. A queda de tensão em R3 é 2 pontos. Dois pontos de formatação. Aqui eu vou formatar como ponto flutuante normal, tá? Ponto 2F. Não vou formatar em expoente de base 10, tá bom? Então, por isso que aqui eu coloquei o Fzinho no final e aqui eu coloquei o E. Vamos executar aqui, então. Tá. Então, olha lá. A resistência equivalente a 1,67 kΩ, isso a gente já verificou. A corrente total no circuito é de 3 miliamperes, é 3 elevado a 10 a menos 3, 3 vezes 10 elevado a menos 3, né? Ou 3 miliamperes. E a queda de tensão em R3 é 2 volts. Opa, vamos colocar aqui a unidade aqui, 2 volts. Tá? Beleza, vamos ver então se a gente acertou aqui os nossos cálculos, se está tudo certinho. Vou voltar para o tamanho normal aqui. E vou então, a resistência equivalente a gente já viu o funcionamento, né? Então eu vou cobrir ela aqui com o interpretador aqui, com o shell do Python. Vamos lá, descer. Olha lá, 3 miliamperes aqui a corrente total e 2 volts aqui a leitura desse voltímetro. Então, perfeito, 3 miliamperes
e 2 volts. Então isso daqui é lógico, a gente fez uma coisa muito simples, mas isso daqui pode ser utilizado para diversas funcionalidades, para você fazer diversos tipos de cálculo, expressões, resolução de exercícios, utilizando aí o interpretador Python em conjunto com as informações aqui, né, os elementos do seu circuito. Dá para pegar vários tipos de elementos aqui e utilizar nas suas expressões aqui do Python, nos seus scripts aqui do Python. Tá ok, pessoal? Então era isso que eu gostaria de mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. E lembrando aí que durante esse mês de junho de 2024, fazendo a sua matrícula na Superformação em Projetos com Microcontroladores e IoT, que é o nosso curso mais completo, tem acesso a todo o conteúdo da Microgênios, formação de programadores especialistas em microcontroladores, formação em internet das coisas, a nova formação para iniciantes lá, em programação e microcontroladores, o conteúdo do clube de membros, são mais aí de 660 horas de conteúdo. Fazendo a sua matrícula aí tem desconto especial, parcelamento em até 12 vezes sem juros. Quem é ex-aluno para rematrícula também tem descontos ainda mais especiais, e além de tudo isso ainda ganha de presente aí a licença de 2 anos do Tina Cloud aí para você estudar também, para auxiliar aí nos seus estudos, tá bom? E com certeza a gente vai estar criando cada vez mais materiais aí com o Tina Cloud pro pessoal lá pros nossos alunos lá da Microgênios Academy. Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos e projetos a todos.